Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio completo do meu, do seu, do nosso Side Talk. O bom e velho pedido de sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Convidados, vocês não vão saber agora, não é só depois da vinheta, porque agora é hora de conversa, não é? Jones, telão do Felipão, roda a vinheta. E a convidada de hoje, vocês já conhecem, quem tá chegando por agora... vai conhecer que ela é especialista em terapia comportamental, cognitiva. Recebam com muitos aplausos, doutora Luana Couto. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Que Obrigada, mais uma vez. E a pauta não é das mais leves, né, hoje. Porque nos últimos dias a gente tem visto que há uma crescente enorme desses ataques nas escolas, crimes horríveis. E você hoje, como profissional da saúde mental, como é que a gente deve abordar esse tipo de situação? Bom, acho que assim, embora seja um assunto muito pesado, é um assunto necessário, né? A gente tem que enfrentar para definir estratégias, principalmente de prevenção, né? Aqui, vou começar falando de 2 casos recentes, que todos nós estamos impactados, né? Um do ataque na escola, que o aluno esfaqueou a professora e outras pessoas. O outro também, que aconteceu em Blumenau. Aqui eu acho que tem um primeiro ponto que, assim, quando isso acontece, todo mundo fica muito preocupado e falando assim, poxa, mas precisa ter mais policiamento, a polícia poderia ter evitado, a escola poderia ter evitado. E eu digo assim, gente, somos uma comunidade. Quando a gente fala de questões que assolam a nossa sociedade, todos nós temos muita responsabilidade. E aqui eu falo também da família, né? A família. Então, pegando aqui... Já posso falar um pouquinho dos casos? Vamos lá. Pegando aqui o primeiro caso da escola, né? Um adolescente que já apresentava determinado tipo de padrão, tinha arma em casa. Eu tô falando aqui tudo, gente, com base em informações que eu li, tá? E não necessariamente, eu não o atendi, então eu não vou me ater aqui a assinar nenhum diagnóstico, coisa nesse sentido. Mas ele já dava sinais, ele já acessava determinados canais e aplicativos onde o discurso de ódio é fomentado, né? Ele já treinava tiro. Então, ele deu vários sinais, fora os episódios, né, de agressão nas escolas anteriores por quais ele passou, né? E aí, qual que é o grande ponto? Quando falamos aqui de família, né, pais, vamos conversar sobre a questão do uso da internet dos nossos filhos, né? Sejam as redes sociais, ou seja, a internet, né? Por quê? Quando a gente olha para essa questão, antigamente os pais falavam assim, eu me preocupo muito com a rua. Nossa, eu não quero que meu filho brinque na rua. Brincando aqui em casa eu estou tranquilo. E muita gente hoje, principalmente quando eu em consultório, fala assim, meu filho é muito bonzinho. Se não dá problema na escola, se ele tem uma nota ok, está atingindo a expectativa da família, é visto como tá tudo bem na maioria das vezes. Não precisa olhar para nenhum outro ponto, né? Tá tudo bem, porque o grande marcador de sucesso, na maioria das vezes, está vinculado à produtividade na escola, né? E não dar trabalho, né? É bonzinho demais, só fica no quarto, fala só com os amigos. Ele fica lá jogando, né? Então tá tudo bem, tá tudo seguro. Não está, gente. Então, assim, a internet hoje, ela é a nova rua. Só que ela é pior ainda. Porque antes você poderia falar assim, você vai brincar só aqui na nossa rua e eu conheço a vizinhança. Você vai para casa do seu amigo? Beleza. Essa rua hoje, chamada internet, ela é um céu aberto. E aí eu vou trazer um pouquinho de relatos de adolescentes, né, que eu atendo, e outros também que interagem comigo através das redes sociais, que me trouxeram elementos aqui, né? Então, ouvi uma pessoa falando comigo assim, olha, quando eu ganhei meu celular... Eu comecei a acessar, a minha mãe nunca se importou, ela nunca me questionou, ela sempre respeitou a minha privacidade. Meu pai também não olhava, mas um dia eu descobri que ele foi lá e acessou sem me falar. E eu me senti atropelada, invadida, etc e tal. Quando fala da mãe, a pessoa traz esse ponto e depois fala assim, poxa, mas eu acho que ela poderia ter feito diferente. Porque eu, particularmente, me assustei com vários conteúdos que eu vi em determinados aplicativos de discurso de ódio, de pornografia,
Eu não sabia o que fazer com isso. E aí, o ponto é o seguinte, né? Como que você estabelece filtro, né? Então, você pode ter controle, você vai selecionar quais sites, etc e tal. Só que, gente, os adolescentes de hoje, as crianças, eles nascem no mundo digital, eles dão uma volta na gente. Tremendo. Então, não adianta, né? Você tem que pensar que você, olha, não vai instalar tal aplicativo, não vai entrar nessa rede, não vai. Ter acesso A ao conversa conteúdo. é outra, né? Você pode até estabelecer combinados. E aí tem um ponto importante que eu levo para os pais, é assim, gente, olha só. A adolescência, ela é considerada dos 12 anos até os 25. Não por acaso coincide com uma fase de amadurecimento do córtex pré-frontal, que é uma área do nosso cérebro que ajuda a tomar decisões, a raciocinar antes de pegar a emoção e simplesmente responder. Também é uma área que tem a ver com a empatia, com o cálculo de risco, né? Gestão de risco. Então, aos 12 anos, essa área ela começa a amadurecer dos 3, 4 anos, vai até mais ou menos os 25. Aos 12, o adolescente está no meio do caminho. Só que a área o sistema do cérebro dele, que tem a ver com recompensas e que tem a ver também com o prazer, já está mais amadurecida. Então, o adolescente ele tem mais facilidade de assumir riscos sem pensar, de se aventurar, né? De fazer coisas, às vezes, até para ser o mais legal da turma. Não porque quer, para ser aceito, né? Exatamente. Então, você tem aqui uma potência de um foguete, que é alguém com energia, vitalidade, crescendo, né? Com muita disposição, com muito desejo né? Com uma facilidade enorme de se encantar por qualquer coisa que dê um prazer imediato. E, ao mesmo tempo, com pouco juízo, porque, eu vou traduzir aqui, é um foguete com freio fraco. Sem freio, na verdade. Então, eu ouço às vezes os pais falando assim, olha, meu filho já sabe de tudo, já tem até barba, tem pelo corpo, eu vou deixar pra lá, eu já cansei, porque eu não vou falar mais, ele não me obedece, ele não faz o que eu falo, só quer ficar no tal do joguinho, então o problema é dele. Ou vou falar com a mãe dele, que o problema é dela, ou vou falar com o pai dele, é sempre algum cenário nesse sentido. Gente, é tão irresponsável isso quanto pegar uma criança de 6 meses e deixar na rua, na chuva. Por quê? Filho dá trabalho mesmo, né? E aqui vem até uma outra questão, né, gente? Hoje em dia, a gente tem que pensar muito se a gente quer ter filho, porque ele é o que nos custa mais caro é o tempo para educar e para participar da vida desse filho do que necessariamente o dinheiro. Só pegando um parênteses rápido, eu nunca atendi um adulto traumatizado, com baixa autoestima, adoecido, porque, olha, eu só tinha arroz e feijão na minha casa, olha, meu pai me dizia o que era certo, ele não deixava eu fazer tudo que eu queria, nunca peguei. Agora, olha, eu tinha de tudo, olha, eu tive uma liberdade que eu não sabia lidar com ela, olha, eu bati um carro porque meu pai não ligava, deixava eu pegar o carro lá e dirigir e tudo mais, não tinha problema. Olha, um dia eu estava bêbado e saí da balada e fiquei pisando em cima dos carros no estacionamento, dando muita risada. A minha mãe soube, me perguntou, falei que era mentira e ela acreditou em mim. E hoje, eu tô com dificuldade aqui porque nesse trabalho que eu tenho hoje, eu às vezes tomo decisões que eu tô só apanhando, eu já perdi 3 trabalhos. Entende? Então, assim, de tudo aquilo. Exato. Então, assim, o mais caro, até para nos tranquilizar, né? Nós pais, eu sou madrasta também, sou mãe, né? O mais caro é a nossa dedicação. E assim, mas eu não quero mais, o problema é dele. Não, seu filho não é adulto aos 12 anos. Ele se torna adulto, ele se torna maior de idade aos 18, né? Ele ainda é uma responsabilidade, você ainda responde por ele. Se você falar assim, ele faz o que ele quiser, se o filho quiser ficar o dia inteiro na praça, você pode ser preso, você pode ser processada, você pode perder a guarda dele. Não é verdade? Porque o Conselho Tutelar pode, inclusive, agir nesse sentido. Então, é uma responsabilidade que a gente não pode se abster, né? Aqui tem um ponto importante, né? Então, assim, tá, Luana, mas o que a gente faz, então? Como é que eu falo pro meu filho sobre privacidade?
É porque aquela máxima, né? Educação vem de casa. Será que isso tem acontecido? Porque tem algo de errado nesse educar em casa? Ou não estar sendo feito? Porque, assim, você pensando racionalmente, como que uma criança tem uma mentalidade criminosa? Porque o menino esfaqueou e matou a professora. Ele matou uma mulher de 70 anos. E aí essa pergunta é excelente, né? Eu vou falar aqui de 3 situações distintas, né? Nós temos, gente, pessoas que são psicopatas mesmo. E como que a gente sabe quem é um psicopata, né? Ele não tem empatia, ele não sente culpa, ele faz o mal pelo prazer, ele tem interesse em subjugar o outro. Então, os psicopatas também são muito bons manipuladores. Mas nascem assim ou se tornam? Na verdade, nascem. Não é um transtorno de personalidade, a psicopatia, tá? Porém, o diagnóstico só é possível ser estabelecido mesmo quando já é maior de idade, porque aí você vai entender ali o traço de personalidade, né? Então, o psicopata ele dá sinais. Então, assim, pode falar que uma criança é psicopata? Não, mas você já pode perceber alguns comportamentos, pode pedir ajuda, pode monitorar de uma maneira diferente. Então, por exemplo, tem crianças, quando pega o histórico, né, então, inclusive no Brasil hoje tem sido muito discutida essa questão do perfil criminoso, né, que é uma coisa nova aqui, né, já bem amadurecida, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando você você pega e faz uma conta reversa, você vê que nessa história era uma criança que maltratava gato, furava, machucava o cachorrinho, batia em outras crianças para machucar, tinha prazer com isso, queria ver o sofrimento alheio, né? Então, existem traços ali, né? O psicopata, ele tem objetivos claros que têm a ver com o que ele quer na vida. Então, é poder, dinheiro, sucesso. E muitas vezes existem aliciadores psicopatas nas redes, fomentando, fazendo lavagem cerebral em crianças e adolescentes, e até em adultos. Esse menino, não sabemos qual que é a questão, né, específica do diagnóstico dele. Mas vamos pensar que seja uma criança, um adolescente, né, na verdade, que tenha talvez ali uma questão ou outra, né, vamos lá, né, de depressão, porque na carta ele fala que ele sofria muito bullying, que ele tinha muita raiva, que ele alimentou essa raiva por muito tempo, né? Ele também, assim, são vítimas fazendo vítimas, é o que parece, né? Vamos assumir aqui que ele não seja um psicopata. Quando ele entra dentro de um aplicativo onde existem comunidades que falam sobre o ódio, então você tem toda uma programação que é feita. E ela não é assim. Não aparece alguém na frente dele falando assim, fulano, pega a faca e mata. Quando ele chega lá e fala assim, tô com muita raiva, fulano me chamou de, sei lá, qualquer nome. Nossa, essas pessoas têm que morrer. E aí começam a plantar essa... Aí ele, o que acontece, gente? Ele começa a se sentir acolhido, né? Compreendido e validado. E lá, quando se pega, por exemplo, né? Quando eu vejo, eu sigo e consumo conteúdo de especialistas também que tem a ver com essa questão de perícia criminal, né? Investigação. Então, quando eles falam assim que eles chegam nessas comunidades, é uma coisa horrorosa. Ela é gradual. Então, um dos adolescentes também que me ajudaram com conteúdos falaram assim, olha, Luana, eu tive mal-estar. Eu não consegui, assim, são coisas horrorosas com animais, com pessoas. Você encontra todo tipo de tipo. sujeira, né? Exatamente. E aí muita gente entra assim, eu só tô ali pra ver, eu não tô fazendo nada. Um belo dia, você vai ter um dissabor na vida, a professora vai te dizer não. O chefe vai te responder atravessado. Exato. E assim, gente, a fase da adolescência, né? Então eu já trouxe um pouquinho aqui do cérebro do adolescente, né? O adolescente, ele tá crescendo de maneira desordenada. Então, às vezes, né, assim, nasceu, o nariz cresceu mais e a orelha, mas ele ainda não cresceu totalmente, às vezes é o pé,
né? É normal isso, porque é uma fase também de muita mudança no corpo. A espinha que aparece, os hormônios afloram, né? Para os meninos, fica a questão até da raiva fica potencializada também com os hormônios que vão ali aumentando, né? Testosterona é um deles. E aí, eles querem participar de grupos, serem aceitos, amados, admirados. Querem Então, disputar quem pega mais menininha na turma. Exato. Quem que é o mais engraçado, quem que é o mais legal, o mais inteligente. Eles querem ser reconhecidos como alguém importante de alguma forma. E aí, o que acontece, né? Dentro desse cenário, que ele vira chacota, que ele agride e é agredido, que tem uma família que tá achando que tá tudo bem, ou que tá distante. No mínimo aqui a gente pode falar um pouco dessa distância, né? Ele não tem esses reforços. E quando ele chega numa rede como essa, eles falam assim, os melhores são aqueles que matam mais pessoas. Desculpa até se estou falando uma palavra que não pode usar aqui. Eu acho que é isso que a gente vive, né? Não tem como falar diferente. Exato. Quando você pega, por exemplo, extremistas que a gente vê aí, né? Que são pessoas que cometem atrocidades, ataques. Olha, você vai herdar 20 virgens. Não é assim? E às vezes a pessoa coloca até a própria vida em oferta para isso. Eu posso chamar aqui de um sequestro emocional gradual e que tem objetivos claros. Portanto, existe nas redes sociais, como na vida, muitos aliciadores que não sujam as mãos. Quando você vê, por exemplo, rebelião em penitenciária. O mentor é um cabeça que tem alto poder de ascendência sobre todos, que o que ele disser todo mundo vai fazer. Um exemplo disso recente são os ataques no Rio Grande do Norte. Exatamente. E quando eles dizem, façam isso, isso e isso, os que estão ali fazendo são soldados. E quando eu digo isso, gente, não estou tirando aqui a responsabilidade desse adolescente, tá? Eu estou trazendo aqui uma cadeia de acontecimentos. Isso aqui é muito similar a desastre aéreo. Existe uma combinação, nunca é uma coisa só. Foram mais de uma falha acontecendo e que geram aquilo. É uma inaptidão, uma falha mecânica, um conjunto de fatores. Exato, uma negligência, falta de... Exatamente. Então, aqui a gente tem essa soma, né? Então, ele pode ser um soldado que encontra validação ali e que, portanto, distorce os valores e muitas vezes, assim, distorce os valores que nós acreditamos. Mas, para ele não está nem distorcendo, porque ali que ele criou os valores que ele acredita que são importantes. Né? Essa falta do que ele deveria ter tido em casa que faz... você, lógico, como profissional de saúde mental, sabe muito melhor do que a gente. Exato. E hoje a gente já viu nesses diversos casos que você dá visibilidade pro crime em si e para quem cometeu, incita ainda mais. Exato. Porque eles querem... Então, imagina, olha... Ele entrou na escola e... Então, todas as TVs voltadas para isso, falando de quantas vítimas. Inclusive, esse aluno, esse adolescente, a polícia rastreou mensagens em que as pessoas falaram assim, olha, apaga tudo, não me siga mais e não sei o quê. Mas, quando você fizer, manda a foto que eu já vou postar. Falam que tem publicações dele planejando isso há 2 anos. Tem publicações dele no banheiro da escola, se preparando. Não sei se tem fotos também depois do ato, não sei. Não, porque a professora pegou. Mas conseguiu, não sei se no meio desse caminho ele fez alguma coisa. Se não tivesse conseguido. Exatamente. Então, assim, existe todo um sistema de recompensa para isso. Que não tem a ver com aquilo que a gente acha certo, mas que para ele se transformou em recompensa. A gente pode dizer o seguinte, gente. Muitos adolescentes são adotados pelo crime. Adotados por pessoas muito ruins na internet, né? Essa adoção faz uma lavagem cerebral, né? Outra situação é aquela pessoa que tem transtorno mental. Então, na verdade, eu vou dizer assim, na verdade, é esquizofrenia.
né? O diagnóstico, psicose com esquizofrenia. Que são pessoas que, de fato, não têm, né? Elas dissociam aquilo que a gente chama de realidade. Elas não entendem a vida como a gente entende, elas deliram, alucinam. Elas têm um sofrimento mental efetivo. Então, assim, a gente já viu, todo mundo aqui já viu de alguma forma, uma pessoa na rua, andando, conversando. Muitas vezes, essas pessoas que estão em situação de rua muito sujas, muito tempo sem tomar banho, etc., não são pessoas, entre aspas, vou dizer aqui, normais. Típicas, né? Vamos falar aqui, típicas, né? São pessoas que têm alguma deficiência mental, algum problema mental e que, por conta dessa alucinação, perdem até essa questão aí de ter que cuidar do próprio corpo, conviver com feridas, com coisas ruins, parasitas no corpo, enfim. Essas pessoas, elas precisam de tratamento, acompanhamento, de terapias ao longo da vida. E para um jovem que fez isso, tem, falando palavra burra aqui, conserto, uma coisa dessa? Nesse caso de doença mental, não. Você administra. Tá? Você administra como? Com medicação, tratamento, acompanhamento, terapia, um monte de coisas. O caso de Blumenau parece ser muito voltado para isso, né? Porque ele, inclusive, ele trouxe elementos lá, olha, que foi fulano que mandou, parece que a polícia não encontrou 100% das evidências disso. Parece que ele não estava em grupos que disseminam ódio, mas ele pode ter passado por vários grupos, eu até acredito. Porque imagina uma pessoa que não está medicada, usa drogas, né? Já tem uma questão, ele já teve, antes, né? Ele teve situações onde ele atacou o padrasto, onde ele esfaqueou um cachorro. Ele tinha uma história já. Essa é uma pessoa que, vamos pensar que não tenha nada, deveria estar presa. Vamos pensar que tenha, sim, uma esquizofrenia. Deveria estar ou num presídio específico, porque ele já tinha cometido crimes, já era anunciado isso. Ou ele deveria estar em tratamento. E aí, gente, que eu falo, né, assim, cadê a responsabilidade da família? Porque quem é que vai pegar essa pessoa? Não dá para colocar tudo, eu não estou aqui isentando o Estado, mas não dá para colocar na conta da polícia, da escola, do governo. Dá para colocar o seguinte, olha, eu preciso de tratamento e meu filho não tem. Isso sim, olha, eu quero o tratamento gratuito pelo SUS, eu quero, ele tem direito. Eu quero a medicação. E dá muito trabalho tudo isso, né? Então, pensando aqui então nos nossos jovens, né, em casa. Os pais me falam assim, tá bom, Luana, o que eu faço? Primeira coisa que eu sempre converso muito com a família é assim, olha, é um tripé do alicerce da relação com os filhos. Amor, respeito e disciplina. Então, o amor filho, eu te amo, independente da sua nota da escola, eu amo você porque eu te amo, eu quis te ter. Você é meu filho, eu te amo. Agora, não acho que essa nota poderia ser assim se você se dedicasse mais. Você pode falar dos pontos que não são legais, mas não precisa negociar o amor do tipo, olha, eu tô muito triste com você, eu não te amo mais. Tem pais que falam assim, Luana, eu não falo isso. Mas eles se comportam de uma maneira, por exemplo, ai, meu filho tirou 10, aí ele pega o telefone, ele conta pra todo mundo, na mesa de jantar com amigos ele comenta. Ah, o filho tirou 6. Nossa, mas olha, é um preguiçoso. Não estuda, só fica no joguinho, só fica na internet. Então, assim, você não precisa dizer que você não ama. Você está mostrando que não existe apreço dado o que ele fez. Que essa cobrança também é uma forma de você continuar amando, né? De você querer o melhor. Você pode cobrar, mas o seu amor não pode ser negociável. Você não pode trocar... Você pode vender amor? Não dá. Impossível isso, né? Entende? Tipo, você só me ama porque eu te pago. Não. Você só me ama porque eu tenho uma nota boa e eu sou um orgulho para você. Se amanhã eu tiver muita dificuldade ou eu não criar ainda repertório para lidar com tudo o que eu tenho que fazer e me der mal nas provas, porque eu não me organizei, então você não me ama mais.
Aí o amor acabou? Como assim? E pensem, quem está adotando os filhos nas redes sociais estão vendendo um falso apreço. Olha, você é incrível. Ah, você quer matar? Nossa, você vai ser o top. Você é a fortaleza que a gente esperava. É isso. Então, esse é um ponto. Respeito. Esse é o mais polêmico. Por que é natural a gente virar para uma criança e falar assim: já te falei que não é para fazer isso? Outro dia eu fui falar sobre essa questão e eu postei uma foto de uma menininha, peguei uma foto na internet, uma menininha com várias sacolas, um óculos escuro, um chapéu. E aí eu falei assim, isso te choca, né? Se pensar uma criança comprando, né? E falar assim, nossa, isso daqui é maldade, é adultização. Por que a gente naturaliza estar no ambiente e o pai e a mãe falar assim, cala a boca! Eu já vi isso em mesa de jantar do lado, assim, no hotel. Cala a boca, eu já te falei! Come sua comida calado! Por que isso é normal? Então quer dizer que eu espero que essa criança tenha na mesa um comportamento de adulto. Eu acho errado comprar coisas, eu acho errado adultizar, mas eu espero que a criança se comporte como adulto. Por isso, gente, que assim, a abordagem com a família, eu sempre trago muito conteúdo, até para os pais lerem. Porque a gente não sabe tudo. E hoje a gente está levando muito a sério falar um pouco mais de criação neurocompatível, de educação com respeito. E aí eu vou te falar, eu pergunto para os pais, né? O que quando você fica nervoso e bate ou grita, você sente? Olha, Luana, eu sinto vergonha, eu me sinto muito desrespeitado, eu me sinto muito julgado pela sociedade. Eu tenho que dar uma satisfação, porque senão eu não sou um bom pai. E aí que tem um ponto, né? Educação emocional olha, também acolha a sua raiva, a sua tristeza, porque é quando você está calmo que você educa. Então, por exemplo, né? Muitas vezes, diante do olhar do seu pai, você não fazia um monte de coisa, mas fora do olhar dele você fazia. Isso não quer dizer necessariamente educação. Educar é consciência. E outra, Luana, mas eu já falei 10 mil vezes. Eu falei assim, então se prepare, meu amor. Sabe por quê? O jogo é esse. O mais difícil de criar um filho é essa disposição emocional. É o nosso tempo. Eu costumo brincar que são os potinhos. E aí o ponto é o seguinte, né? Você aprendeu a dirigir de primeira? De jeito nenhum. Você já não passou algum exame de direção? Não, no exame eu passei de primeira, mas começar a aprender era uma negação. Exato. Nossa senhora. O que a gente aprendeu de primeira nessa vida? Nem a chorar, porque até pra chorar você tem que levar a palmadinha lá pra... Exato. O ser humano aprende por repetição. E quanto mais o ambiente for acolhedor, mais você aprende. Que é um exemplo, todo mundo tem lembrança de uma professora, de um professor incrível, que gostava muito, que traduzia as coisas bem, e era muito mais gostoso aprender com ele ou com ela. Então, e outra coisa, né? Só pra... aqui, eu não tô falando assim, olha, por uma cultura sem palmadas, vamos passar a mão na cabeça das crianças. Eu já vou falar agora da disciplina, que é o ponto importante. Quando a gente age com respeito e o nosso amor não é negociável, a gente pode, inclusive, falar assim, olha, filha, eu te amo muito, independente do que você faça. Mas não é porque eu te amo que você vai fazer isso daqui porque não tá certo. E aí, muitos de nós temos figuras que a gente fala assim, cara, isso aqui eu não posso fazer, eu vou envergonhar. Eu vou envergonhar minha avó. Não, minha mãe me falou comigo assim, por exemplo, minha mãe falava comigo uma frase que era assim, eu confio em você. Essa frase... É a mais perigosa de todas, né? Ela era certeira. Eu confio em você. Cara, eu não quero perder a confiança da minha mãe. Não. Se eu vou na casa da coleguinha, eu vou ligar então pra ela. Eu não vou falar que eu tô num lugar e tô em outro. Agora, quando você fala assim, olha, eu vou te arrebentar, fica até mais gostoso, dá mais frio, dá mais prazer aquilo que você faz, porque tem um fator ali, perigo. Que né? Você treina todos os jeitos de fazer e não ser arrebentado e ter orgulho por isso. E também e aí você começa a treinar comportamentos de esquiva,
onde você engana seus pais. Você sempre tem 1, 2, 3 argumentos na manga. Você aprende a operar esse sistema e manipula seus pais. E manipular as outras pessoas também, porque ó, se meu pai ligar, você fala que estava comigo e desse jeito. Exatamente. Agora pensa, é um gasto de energia para um comportamento disfuncional e que não vai dar certo. Porque na hora que essa pessoa for trabalhar, ela não vai conseguir enganar todo mundo. Então é muito melhor treinar o comportamento saudável para todo mundo, o comportamento da segurança. Deixa eu falar com meu pai e minha mãe. Não, eu já tenho, eu vou tentar o sim. Se for não, eu vou até discutir, mas meu pai e minha mãe são meus tutores. A gente tem que dizer para os nossos filhos, gente, olha, eu sou o seu tutor. Não, minha filha, né, eu costumo sempre flexibilizar, ela tem 2 anos e meio. Quer desenhar? Aí eu compro o lápis que dá para apagar na parede. Eu escolhi isso, tá, gente? Não é porque, não, eu permito e eu me responsabilizo pela minha escolha, né? Só que tem hora que ela pega uma coisa de quebrar e eu falo assim, não, senhora. Ela já sabe que o não, senhora, é sempre quando é algo que não dá mesmo. Pensa só, o nosso cérebro, lembra de um momento que você sentiu muito medo na sua vida? Olha, um que me veio, assim, na hora foi num passeio de escola, indo num brinquedo super alto e eu não tinha como sair dali. Ou eu ia ou eu ia. Você curtiu? Não. Não. De jeito nenhum. Não curtiu. O medo, ele pode causar 3 possibilidades de comportamentos. A fuga, o ataque ou a paralisação. E, normalmente, a paralisação, ela se estabelece, na maioria das vezes, depois de muito tempo que essa pessoa é exposta ao medo. Por isso que a segurança emocional das nossas crianças é muito importante. Uma criança que está num ambiente onde o tempo todo pode acontecer algo que ela vai apanhar, que ela vai receber um grito. E veja, né, gente, para a criança, o cuidador, então não vou falar só de pai e mãe, porque eu sei que tem vários formatos de família, mas vamos pensar aqui os cuidadores, né? Quando eu falar pais, generalizem, né? São as pessoas... Você lembra que você falou do seu pai agora? Eu admiro, eu quero seguir... É o seu herói. Pra sempre. Você não tá falando assim, olha, meu pai faz isso errado, ele escolhe isso errado. Não, você o ama genuinamente e sabe que ele é o cara da sua vida. Você já pensou a pessoa que você mais admira falando assim? Que feio que você fez! Dói. É pior do que um tapa. Né? Então pensa, a pessoa que você mais admira fazendo isso. No trabalho, a gente hoje em dia fala assim, não vou ficar nessa relação de trabalho que tá tóxica. Amo o que eu faço, mas eu vou sair. As pessoas hoje estão bancando isso. Óbvio que com dores, às vezes prejuízo financeiro, mas para resgatar a saúde mental. Não é? Sim. Ninguém dá conta. Então, o medo instaurado por muito tempo, ele causa danos enormes. Ele não permite que essa criança, por exemplo, desenvolva todas as potencialidades que ela poderia. E o cérebro da criança, ele tem uma neuroplasticidade até os 5, 6 anos de idade, assim, no nível de... eu vou fazer uma proporção aqui que é um chute, mas a proporção é mais ou menos essa, tá? Mais ou menos 5 milhões de sinapses por minuto. Enquanto que para adulto é 250 mil. Porque eles estão... Você viu como que eles aprendem muita coisa? Aprendem a falar. Se você falar com uma criança em vários idiomas, ela vai falar também. Ela não sabe escrever, ela não sabe a regra, mas ela vai falar. E com uma facilidade incrível. E com uma facilidade. A criança tem aquela coragem. Eu vou ver, eu vou escalar, eu vou brincar. Não é isso? Então pensa que você gera danos também. Por fim, a disciplina. Só pra gente, né? Também, assim, eu amo o assunto... A flexibilização de tempo aqui comigo não existe, né? Gente, quem quiser mais também depois, a gente pode falar mais, né? Mas enfim. E será convidada mais vezes. E quando a gente fala aqui de disciplina, por exemplo, o sim, sim, não, não. Quando você mostra respeito, quando você mostra apreço pelo seu filho, você nem tem dor na hora de falar não. Mamãe trouxe para mim o seguinte, meu filho tem 16 anos, falou que quer alterar a identidade lá por causa da carteirinha. Sim. E quer ir numa festa, uma festinha que é de maior de 18 anos. Eu falei assim, ele tem 18? Não. Então é isso. Filho, você não tem 18 anos. Mas por que o fulano vai? É aquela frase maravilhosa, você não é todo mundo. Você não é todo e ao mundo. mesmo tempo assim, olha, numa festa de 18 anos não tem ninguém para olhar, não tem ninguém para mediar.
A bebida está liberada. Você não tem manejo ainda, traquejo social para lidar com situações que uma pessoa adulta vai ter. Pais, não tenham medo de virar para os filhos e falarem, olha, você vai ter acesso ao celular, ao tablet, etc. Filho, eu vou acompanhar. Ah, pai, mas a minha privacidade, filho, privacidade é com mais tempo, né? Porque hoje mesmo, olha, se você rasgar sua calça na rua e me ligar, eu vou te buscar. Por que com isso vai ser diferente? Se você passar mal aqui, eu vou te limpar. O que é privacidade, meu filho? Não, olha, deixa eu te explicar. Você pode até levar neurociência para... Seu cérebro não está desenvolvido ainda. Nesse momento, você tem mais vontades e menos freios. Então, eu preciso te desenvolver. Pode ficar com raiva, filha. Eu te entendo. Você tá com raiva? Chora também, eu sei. Mas essa é a condição. Eu não estou dizendo não. Eu estou dizendo sim e dizendo que eu vou acompanhar. Não quero aqui tolir, te julgar. E o ponto é, achou alguma questão crítica? Em vez de julgamento, fala, o que você pensa a respeito disso? Você tá considerando esse risco, esse risco, esse risco? Mostrem os casos que estão acontecendo atualmente, perguntem o que eles pensam, ajude seu filho a pensar em alternativas para prevenir. Olha, se você perceber então, filho, sinaliza pelo menos para mim ou para alguém, viu alguma situação crítica? Aquele aluno falou por muito tempo para as pessoas que ele iria atacar. Né? Porque essa é a melhor prevenção. Né? É esse o ponto. Gente, só mais uma coisa que eu queria contar. Ontem eu estava assistindo alguns especialistas em relação são pessoas da justiça e policiais que estavam falando o seguinte, né? Não é divulgado, mas a polícia trabalha muito com a inteligência para identificar e para evitar. E eles têm desarticulado muitos casos, tá? Só que eles não podem divulgar porque isso também é holofote. Tem uma situação que eles falaram que é extremamente crítica, que é assim, de repente um cara bonitinho começa a falar com a menina, ela pensa, inclusive na novela atualmente está falando sobre isso, né, inclusive aplicativos que desfiguram, então você vê ali uma menina, mas está falando com um cara, mas enfim, no caso ali era como se fosse um cara bonitinho. E ele começou uma conversa e tal, e um dia ele pediu para a menina mandar uma foto nua para ele. Esse foi o gatilho para aquilo que eles chamam de abuso em grupo virtual, que não acontece só com meninas, acontece com meninos. Juntam várias pessoas numa sala de bate-papo, mais a pessoa, e eles começam a falar, olha, se você não fizer isso, isso e isso, eu vou divulgar, vou mostrar pro seu pai, você vai ficar famosa, eu vou acabar com você. Se corta. Agora, morde isso daqui. Assim, coisas atrozes, assim, horrorosas. Sim. E aqui um ponto que eu digo né? A gente tem que criar essa relação de respeito e amor com os nossos filhos e com disciplina, com combinados muito claros, sem ter medo disso. A gente não tem que ter medo. A gente tem que ter essa autoridade, sabe? Podemos ser amigos? Podemos, mas não somos os permissivos que vai falar que tudo é bom, que não é, né? E o ponto é que seu filho, quando cometer um erro, ele possa correr para você em vez de você. Porque muitos caem nessas chantagens e são chamados de abusos coletivos porque eles são... E às vezes manda fazer coisas mesmo horrorosas com a própria pessoa e com outras. Porque aquela adolescente, aquela criança, fala assim, meu pai não pode saber, minha mãe não pode saber. Então, vamos criar conexão, vínculo, né, parceria. E combinar com o filho. Filho, ó, nesse momento... Não vai rolar. Não vai rolar. E felizmente, mais uma conversa rolou. E, quase um monólogo, perdão, gente, mas é um assunto que não tem jeito. É um conteúdo que a gente ficaria só escutando, porque é de alguém que sabe, é de alguém que entende, que vivencia isso todos os dias, não só dentro de casa, porque tem filhos, tem conhecimento com adolescentes, crianças, pais, enfim. A gente vai trazer muito mais vezes, mas eu quero te agradecer, ter topado mais um convite. Obrigada. E a você que ficou nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.